Eu vou começar dando boas-vindas novamente, oficialmente, dessa vez, para todos que estão participando. Esse é o nosso 39º encontro da C3 Brasil, Chapter Brasília e Chapter São Paulo, que é sempre bom falar assim, né? É uma novidade ainda para a gente, mas estamos muito felizes. É um encontro que a gente não quis deixar passar, é o nosso de junho. Então, a gente atrasou uma semaninha e a gente vai ter aí o prazer de receber o nosso próprio Arthur Mascarenhas, professor da SPM, meu colega de turma da turma da SPM, turma 4, né, Arthur? Turma 4. Que foi uma grande satisfação com os nossos professores Guilherme e Arthur, acho que o Dante também. E Flávia. E Flávia, pois é. E vamos falar hoje sobre vacinação de crianças no Brasil, e, né, uma implantação, um projeto recente que o Arthur participou, e focado principalmente no exemplo prático do uso do Combi System, né, o modelo Combi. Ele vai compartilhar com a gente um pouquinho dessa experiência e a gente vai debater de forma bem informal. Então, a gente vai, como sempre, fazer algumas perguntas e abrir para a plateia. Então, Arthur, me corrija, mas se alguém tiver uma pergunta durante a apresentação, ok, pode levantar a mão e a gente Claro, faz. fica à vontade. E ao final também. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos nessa. Arthur? Maravilha. Obrigado, Ju, pela introdução. Boa noite a todos. Obrigado aí por estarem aqui, dedicarem o tempo de vocês aí a me ouvir um pouquinho. Vou começar compartilhando minha tela. Todos veem a minha tela? Tudo certo? Funcionando perfeito. Maravilha, obrigado. É emocionante estar do lado de cá do balcão dessa vez. Pessoal, como a Ju adiantou, eu vou falar um pouquinho de um projeto que eu participei sobre vacinação infantil, especificamente da primeira infância, para crianças de 0 a 3 anos aqui no Brasil. E o projeto ele acabou sendo focado principalmente na fase exploratória, né? na parte da gente entender quais são as barreiras comportamentais para a vacinação infantil desse público de 0 a 3 anos. E vale lembrar que aqui, quando a gente fala de vacinação para essas crianças, a gente está falando de vacinação do calendário da OMS, tá? Não, a gente não está falando de vacinação para o Covid, e sim das vacinas que estão no calendário da Organização Mundial de Saúde. Antes de eu começar a falar especificamente do projeto e das barreiras comportamentais, eu queria falar um pouquinho de projetos de ciências comportamentais aplicadas, né? Normalmente a gente pega o processo decisório, né? E muitos autores eles têm essa noção de pegar o processo decisório e dividir por etapas, né? O famoso dividir para conquistar. Então, disse que o processo decisório, a boa decisão, ela passa por alguns passos, né? O primeiro, definir o problema, definir os objetivos, identificar alternativas, avaliar as consequências de cada uma dessas alternativas e os trade-offs da sua escolha, né? E tem um passo, que é o primeiro, ele é muito importante e muitas vezes ele é subestimado, tá? Definir o problema é uma coisa bastante complicada quando a gente fala de comportamento, de projetos voltados para insights comportamentais. E a gente vai entender um pouquinho disso ao longo aqui da apresentação. Espero passar um pouquinho melhor essa noção aí para vocês. E qual que é a importância dessa fase exploratória, né? A gente, nas ciências comportamentais aplicadas, muitas vezes a gente adota uma atitude de sair fazendo, né? Eu, até mesmo como professor, eu tento passar essa cultura para os alunos, essa atitude para os alunos de testar, errar, mudar, testar de novo e por aí vai. Eu acho louvável a gente ter essa abordagem, né? E as ciências comportamentais aplicadas se aproveitam muito desse tipo de abordagem, dessa cultura da experimentação. Porém, em alguns projetos isso não é possível. A gente tem uma chance ali, as estrelas estão alinhadas ali de uma maneira que você só tem uma oportunidade para fazer. E por isso que a fase exploratória é tão importante. Uma boa fase exploratória ajuda muito, garante muito que todo o restante do projeto vai andar bem, né? É um bom alicerce, né? A fase exploratória ajuda a gente a saber quem já fez alguma coisa parecida com o que a gente está se propondo a fazer, ajuda a entender qual a complexidade do problema que a gente está abordando. Ele passa a definir melhor o problema, como a gente falou anteriormente, aí da importância desse primeiro passo para o processo decisório, né? A gente definir bem o problema. E como o problema é complexo, como vocês vão ver, a gente tem muitas frentes, você tem uma noção melhor de qual a frente que a gente vai atacar, qual frente a gente vai abordar, pelo menos num primeiro momento. É como se essa imagem do iceberg ela é bem batida, mas ela representa bem esse meu ponto,
que muitas vezes quando a gente olha projetos ou intervenções de ciências comportamentais aplicadas, a gente vê essa ponta do iceberg, né? A pontinha que está ali para fora, são as intervenções que a gente vê. Mas embaixo de tudo isso tem todo um bloco gigantesco que vem de uma boa fase exploratória. No caso específico aí do nosso projeto, falando agora do projeto, a missão que a gente tinha era justamente o problema que a gente tem atualmente no Brasil, da queda constante na vacinação de crianças de 0 a 3 anos. É um problema muito grave para as famílias. A gente tem visto doenças que a gente considerava até erradicadas voltando, né? A gente voltou a ver casos de sarampo, de pólio, por exemplo. É uma coisa inimaginável para os tempos atuais, mas infelizmente acontece. E segundo a OMS, até no Brasil, essa cobertura de imunização caiu em pelo menos 14 pontos percentuais desde 2010. Tá? Pelos dados do Ministério da Saúde, a cobertura vacinal em 2020 estava em 51%. E a faixa ideal para qualquer uma das doenças infecto-contagiosas é de 90% a 95%. Então, a gente está bem abaixo. Tá? E uma coisa que a gente percebeu nesse projeto, certamente eu vou abordar mais adiante, é que muitas vezes, mesmo esses dados, eles não são muito confiáveis. A gente tem um problema aí no fluxo de dados que pode, talvez a situação seja ainda pior do que parece. Então, o objetivo desse nosso projeto foi identificar abordagens comportamentais para aumentar a cobertura vacinal, incentivando os responsáveis a levarem suas crianças de 0 a 3 anos para serem vacinadas e colocarem as carteirinhas de vacinação em dia. Então, a gente não queria só que a pessoa fosse levada aqui para frente, mas também que ela atualizasse a carteirinha, né? Porque muitas vezes as vacinas vão se acumulando. Então, a gente queria deixar todas as crianças com a carteirinha atualizada. Bom, quem participou desse projeto? O nosso diretor executivo foi o José Molan, ele está aqui na sala, ele foi o diretor executivo do projeto. O diretor do projeto foi Daniel Rosenfeld, ele que garantiu aí todos os fluxos, se certificou de que estava tudo certinho, ele coordenou toda a nossa equipe. Eu participei como cientista comportamental e como cientistas de dados nós tivemos 2 pessoas, o Felipe Araújo, ele começou o projeto, ele teve um compromisso com o pós-doc dele, ele teve que deixar o projeto, e quem entrou foi o Fernando Nascimento, que é de São Paulo, é doutor, é professor da FIA, e compôs muito bem o time. Bom, pois bem, falando um pouco da importância da fase exploratória, novamente, para esse tipo de projeto. Eu peguei emprestado, sem autorização, do Stephen Wendell, né, do Action Design Network, esse slide, que ele fala o passo a passo, né, de uma intervenção. Então, tem toda a parte de alinhamento, de compreensão, de design, de entendimento e daí de escala, né? Da gente começar a compartilhar. E a gente vai falar hoje aqui dessa parte de compreensão. Toda essa parte de alinhamento aqui, o diretor executivo, por exemplo, o Molan, ele participou ativamente dessa parte de alinhamento. Quer falar com os stakeholders, você fala com o cliente, você fala com o público-alvo nosso, entende, vende o projeto, tudo isso é muito importante, é um diretor executivo que faz. E aí entra toda a equipe, a gente começa o projeto nessa fase de entendimento. A fase de entendimento, ou a fase exploratória, ela tem duas grandes funções. Primeiro, a gente descobrir onde está o problema e depois descobrir qual é o problema. E até já estou dando um spoiler aqui, na parte de qual é o problema, a gente usou o Combi System, que eu vou falar um pouquinho mais nessa apresentação. Quando a gente fala de onde está o problema, um problema complexo como esse, aliás, antes de eu avançar nisso, como que é realizada essa fase exploratória, né? A gente faz uma revisão de literatura, inclusive um dos livros que a gente usou foi o livro da Ferroadinha, que foi traduzido para o português, The Little Jet Book. A gente faz entrevistas semi-estruturadas com diversos atores desse ecossistema, a gente falou com mães, com pais, com responsáveis, a gente conversou com profissionais das unidades de saúde, a gente conversou com agentes comunitários de saúde, que a gente viu que eram atores muito importantes dentro desse ecossistema da vacinação infantil aqui no Brasil, né, de programas como Médico da Família, enfim, essas pessoas, elas são uma interface entre o cidadão e o sistema de saúde, o município. A gente conversou com as secretarias de saúde dos municípios, a gente conversou também com a Secretaria de Comunicação dos municípios. A gente fez muitas sessões de brainstorming e engajamento com as secretarias de saúde. É muito importante num projeto como esse, as pessoas que estão ali na ponta estarem engajadas com o projeto, né? A gente que trabalha com ciências comportamentais aplicadas, a gente sabe a questão do endowment effect, do efeito posse. Quando a pessoa se sente parte da solução,
é muito mais provável que ela se engaje na aplicação da solução que a gente vai criar juntos. A gente estava no projeto... Tem alguns estão vazando aí. A gente estava no projeto como cientista comportamental, a gente entende de comportamento, mas quem entende de saúde e vacinação são as pessoas ali das secretarias de saúde. Então, era muito importante a gente estar ali trabalhando bem próximo deles. E, por fim, a gente fez o uso do Combi System para a identificação de barreiras. Como que a gente explorou o terreno? Até por uma questão de tempo, de complexidade, pessoal, eu não vou me aprofundar nisso, mas como vocês podem ver, existem diversas situações que foram mapeadas, de fluxo de vacinação pela atendimento da criança de vacinação, vacinação, confirmação pelo ACS. Todos esses foram fluxos que a gente foi identificando pontos de decisão, quem são os atores, quais são as incertezas, quais são enfim, o que está certo, o que não está certo, para onde vai, para onde não vai, quando alguma coisa dá certo, para onde caminha, quando dá errado, para onde volta. Então, a gente fez isso extensamente. Vocês veem que isso é uma coisa bastante extensa durante um projeto como esse. E aí, por fim, a gente passa para a questão das barreiras comportamentais. Como eu adiantei para vocês, a gente usou o Combi System para levantar as barreiras comportamentais. É um sistema que eu particularmente gosto muito, já foi usado em outros projetos. E ele trata que o comportamento ele é um construto não só dependente da motivação, mas também da capacidade de realizar esse comportamento e da oportunidade de realizar esse comportamento. E essa capacidade ela se divide em capacidade física, intelectual, e aqui eu estou usando um pouco de licença poética para a tradução, porque o original é psychological, mas quando a gente fala de capacidade, aqui eu acho que é intelectual porque tem muito a ver com questão de informação. Então, muitas vezes não é uma barreira psicológica, mas uma barreira intelectual de conhecimento sobre o comportamento. A questão da motivação, ela pode ser automática ou reflexiva, e a oportunidade pode ser física ou social. Vou me aprofundar aqui um pouquinho. O que é a questão da capacidade física? A capacidade, como parece intuitivo, é a capacidade que o nosso sujeito experimental, aí no caso os pais e responsáveis, e depois a gente vai falar uma outra descoberta nossa, qual a capacidade que eles têm de realizar esse comportamento? Então, se eu quero que ele se comporte de uma maneira, eu tenho que entender qual é a capacidade dele se comportar dessa maneira. Então, ele tem capacidade física de fazer esse comportamento? Será que ele tem a capacidade intelectual, ou seja, ele tem conhecimento, ele sabe fazer esse comportamento que eu estou querendo dele? Tem a questão da motivação. A motivação automática tem muito a ver com o nosso sistema 1, né? O nosso sistema de hábitos. Será que esse comportamento ele está dentro ali do rol de hábitos que esse sujeito comportamental tem? E tem a motivação reflexiva, que aí talvez seja um pouquinho mais sistema 2, do tipo, o que eu ganho com isso? Essa motivação reflexiva tem um pouco de cálculo já de custo-benefício. E, por fim, tem a oportunidade de realizar esse comportamento. E a oportunidade, muitas vezes, ela não é um construto, nem sempre ela é um construto comportamental, muitas vezes é um construto exógeno. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos de barreiras de oportunidade, seja física ou seja social, que não tem a ver com o comportamento da pessoa, mas com fatores externos. E aí, nessas barreiras de oportunidade, os projetos de ciências comportamentais têm uma capacidade um pouco menor de intervir. Elas podem indicar indícios, podem apontar caminhos, mas nem sempre a solução vai ser tão óbvia assim para as barreiras de oportunidade. E aí a gente descobriu uma coisa interessante quando a gente estava vendo a questão das barreiras comportamentais. A gente viu que tinha bastante barreira comportamental pelo lado dos pais e responsáveis, né, que seriam a demanda. Então, se a gente está falando de vacinação infantil, quem demanda a vacinação? São os pais e responsáveis, né? São as pessoas que a gente quer que levem as crianças para fazer a vacinação, para atualizar a carteirinha. Porém, também tem a gente encontrou bastante barreiras pelo lado da oferta. E quem é o lado da oferta nesse caso? São os profissionais de saúde. A gente encontrou que profissionais dos postos, das unidades de saúde, também tinham algumas barreiras comportamentais que precisariam ser transpostas para a gente ter um sucesso maior nesse projeto. E quais que foram as barreiras comportamentais que a gente identificou pelo lado da demanda? Bom, primeiro as barreiras de oportunidade, que são essas que eu falei que são um pouco mais difíceis da gente atacar dentro do âmbito ali das ciências comportamentais. Uma barreira grande que a gente encontrou foi a questão do horário de funcionamento das unidades de saúde.
Muitas vezes os pais, os responsáveis trabalham, deixam a criança numa creche, deixam com avós, deixam com um vizinho, alguma coisa assim, e a pessoa não consegue levar a criança no posto durante o horário de funcionamento. Isso é uma barreira de oportunidade física, ou seja, quando a pessoa tem tempo de levar, ela não pode levar porque o posto está fechado. Em alguns lugares, teve a questão da falta de dinheiro. A pessoa precisaria pegar 2 conduções para chegar até a unidade de saúde e muitas vezes ela não tem o dinheiro da condução. Outra coisa é a duração de todo o processo, né? Entre pegar fila, fazer a vacinação, fazer a anotação na carteirinha, ser liberada. Esse tempo muitas vezes demora muito. E às vezes quando o pai ou o responsável, a mãe, consegue levar a criança para vacinar no posto, isso acaba demorando muito. A gente teve muita reclamação, por exemplo, de tempo de duração de fila. Isso foi um problema grande. Essas foram as barreiras de oportunidade que a gente encontrou. A gente também teve barreiras de capacidade, como, por exemplo, em áreas predominantemente rurais, a gente trabalhou com alguns municípios com essas características, o acesso às unidades era muito difícil. Então, as pessoas reclamavam, puxa, é longe para eu chegar, eu tenho que pegar a condução, depois andar um tempão a pé, então o acesso é complicado. Outra barreira de capacidade, a capacidade de informação, de intelectual, é que muitas vezes quando os pais não veem as pessoas com determinadas doenças, os pais se esquecem da consequência de não vacinação. É uma questão de saliência, né, pessoal? Quando a doença não está tão óbvia na nossa frente, a gente esquece da consequência de não vacinar para essa doença. A gente acha que a doença foi erradicada ou que a doença não é tão letal assim, e a gente começa a achar, essa vacina não é tão importante. E isso foi uma barreira que a gente detectou assim também com certa frequência conversando com pais e responsáveis. Foi uma coisa até meio assustadora. Outra barreira foi a falta de informações sobre efeitos colaterais, né? Principalmente esse projeto ele rodou durante aí a pandemia, ele rodou durante o ano de 2021, ano passado. Então a gente estava aí sob efeito da pandemia, então ainda tinha alguma confusão aí sobre efeitos colaterais, sobre vacinação, era um assunto que estava muito evidente. Então, havia uma certa confusão sobre os efeitos colaterais de vacinas, mesmo vacinas que são conhecidas e são aplicadas há muitos anos. Outra barreira de capacidade de conhecimento era a falta de conhecimento. Ah, meu filho está com febre, meu filho está gripado. Será que eu posso levar ele para vacinar nesse dia? Os pais, os responsáveis, eles não tinham essa informação. Para eles não era óbvio saber se podia ou se não podia. Também teve a questão da desinformação, principalmente por conta das vacinas de Covid, que são e foram, principalmente na época, uma novidade. Muitas vacinas com princípios ativos diferentes, com procedimentos diferentes. Então, havia ainda muita dúvida, muita incerteza, e nesse momento surge muita desinformação. Então, esse foi um problema também. E outro problema é o desconhecimento do calendário. Às vezes a pessoa simplesmente não sabe quando que é a data de vacinação do filho. Poxa, a primeira dose é com quantos meses? Depois, quantos reforços são? Será que eu tenho que levar para o reforço também? Essa foi outra barreira de capacidade. As pessoas não tinham informações a esse respeito. E, por fim, as barreiras de motivação. A gente percebeu que muitas vezes os pais eles não têm a percepção de que reforços sejam tão importantes do que a primeira dose, né? A gente teve que pensar, e a gente vai ver isso aqui mais para frente, que o reforço ele é tão importante quanto a primeira dose, ele é um complemento, né? A criança só vai estar completamente imunizada se ela tomar a primeira dose e todos os reforços que são previstos. Mas essa é uma percepção que as pessoas não têm. Então, as pessoas não se motivam muito. Ah, já tomou a primeira dose, já está tudo certo. Outra questão de motivação, principalmente por conta das filas e dos horários, é que muitas mães, pais responsáveis declararam, citavam o problema que é você ter que se locomover com uma criança pequena, de 0 a 3 anos, muitas vezes é uma criança de colo, você vai estar lá na fila, tomando sol, tomando chuva, esperando, a criança vai estar chorando, vai estar inquieta, vai ter medo de tomar vacina. Então, é um procedimento, ele não é um procedimento tranquilo, né? É um procedimento com vários, aí quem tem filho pequeno sabe muito bem disso, que levar uma criança pequena para vacinar não é um passeio no parque, né? Então, esse é um problema aí que desmotivava as pessoas a levar os filhos para vacinar. Outro problema é o receio de lidar com a criança que tinha reação à vacina. Então, por exemplo, a mãe fala, olha, hoje eu consegui tirar o dia para levar meu filho para vacinar, mas se ele tiver febre amanhã, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não vou poder deixar na creche, porque ele vai estar com febre, mas eu vou ter que trabalhar, e aí, como é que eu faço? Então, a pessoa fica desmotivada a fazer isso. Outra coisa que a gente percebeu
é que os pais, eles não sabem se os outros pais ali, se os pares ali, se os vizinhos, se as pessoas da mesma comunidade já vacinaram seus filhos. Então, não tem uma norma social explícita em relação a isso, né? Outro problema muito comum é esquecimento, né? A carteirinha é um documento até meio sagrado, assim, a gente cuida até bem demais da carteirinha, ao ponto que a gente coloca numa gaveta e não tira nunca mais, né? Ele é tão sagrado que a gente esquece onde ela está. Então, a gente pega a carteirinha da vacinação, coloca numa gaveta e nunca mais lembra de onde está essa carteirinha. A falta de planejamento é um problema porque, de novo, por conta de horários, do tempo que leva, do transporte, tem toda uma logística. Então, muitas vezes, a falta de planejamento, fala, putz, eu não consigo, agora, é esse mês que eu tenho. Não, esse mês não dá. A gente via que os pais não se planejavam para levar os filhos para se vacinarem, né? Outra coisa que também chamou a atenção foi a relutância em deixar aplicar mais de uma vacina por visita. Então, é um baita sacrifício fazer o pai, a mãe, o responsável levar a criança lá para a unidade de saúde e muitas vezes ela precisa tomar 2, 3 vacinas na mesma visita. Só que a criança, primeiro, muitas vezes o pai, a mãe, o responsável tem receio, poxa, será que pode dar 3 vacinas de uma vez? Não é muita coisa no corpo do meu filho? Então, tem esse problema que talvez seja uma barreira de capacidade, de informação, mas também tem essa relutância do comportamento mesmo. A criança, depois que toma a primeira vacina, vai ficar moadinha, vai começar a chorar. Aí, para dar a segunda, e Deus me livre, dar uma terceira, também é um custo grande. Então, isso desmotiva os pais. E também tem essa questão da cultura imediatista, né? Da gente não se preocupar com um problema que não é visível ou com um risco muito iminente, né? A gente tende a procrastinar quando a consequência, ou no caso, a consequência da não vacinação, ela não é imediata. Então, essas foram algumas das principais barreiras que a gente encontrou pelo lado da demanda. Porém, como eu falei, a gente também encontrou barreiras ali pelo lado da oferta, né? Conversando com profissionais, tanto os profissionais de ponta, os técnicos de enfermagem, as enfermeiras responsáveis pelas unidades de saúde, também com pessoas da Secretaria de Saúde, a gente encontrou algumas barreiras comportamentais pelo lado da oferta. Na questão da falta de oportunidade, um problema enorme é pura e simplesmente a falta de determinadas vacinas. Então, vocês imaginem, a gente faz todo esse esforço, o pessoal dos postos de saúde, o médico de família, o agente comunitário, fazem o que eles chamam de busca ativa, eles vão atrás da pessoa, olha, sua vacina está atrasada, vem aqui tomar vacina. A pessoa chega na unidade e não tem a vacina. Isso aí é um balde de cal gigantesco, né? Isso aí é muito complicado. E a gente encontrou esse tipo de problema, né? Alguns postos, algumas vacinas específicas só tinha em uma unidade de saúde da cidade, do município. Então, o translado, enfim, levar a criança até esse posto específico era mais difícil, enfim, tudo isso acaba se tornando um problema. E para o lado da oferta, esse é um problema enorme, né? Como eu disse, tem todo o sacrifício, todo o trabalho de levar a criança até a unidade de saúde, mas chega lá, não tem vacina para ser aplicada. Alguns profissionais de vacinação não trabalham aos finais de semana, então elas não estão disponíveis para vacinar crianças que nasçam durante o final de semana. Um problema que a gente encontrou, por exemplo, em relação à vacina da BCG. A vacina da BCG é uma vacina aplicada normalmente na maternidade quando a criança nasce. Porém, em alguns municípios, quando a criança nascia no sábado ou no domingo, o técnico de enfermagem não estava na maternidade. Então, vocês imaginem, tem médico que tira uma criança de dentro de uma mulher, mas não tem uma pessoa que consegue dar uma vacina ali para ela, né? Então, aí, muitas vezes, a criança saía da maternidade sem a vacinação, e aí, para conseguir fazer a mãe, o pai responsável, levar uma criança recém-nascida com dias de vida para um posto durante a pandemia de Covid para tomar a vacina da BCG, né? Então, esse é um esforço grande. A gente encontrou também muitos problemas nos sistemas digitais. Vocês lembram que eu falei aqui em relação aos dados, né? O sistema de cadastro de uma vacina, ele é bem complexo, porque tem a carteirinha, o técnico de enfermagem faz a anotação na carteirinha, tem um espelho, então para cada carteirinha que uma criança tem uma igual na unidade de saúde, então ela faz a anotação no espelho, faz a anotação, alguns municípios trabalham com um software, um sistema particular próprio do município, então faz o cadastro lá, muitas vezes tem que fazer o cadastro no ESUS, porque os sistemas não se conversam, então muitas vezes esse registro da vacina tem que ser feito 3, 4 vezes. E a gente sabe que quando a gente a gente
tem essa operação humana feita muitas vezes, a questão do esquecimento ou do erro, a propensão a acontecer isso é muito grande. Em relação a barreiras de capacidade, justamente por esse excesso de modalidades de registro que o profissional de saúde tem que fazer, a chance de ter um esquecimento ou um erro é muito grande. Também a gente viu que os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o pessoal das unidades de saúde, eles não tinham técnicas, eles não eram treinados para convencer os pais, por exemplo, a aplicar mais de uma vacina por visita, né? Romper essa resistência. Então, o que a gente percebia é que quando o pai falava assim, não, hoje eu só vou dar uma, as outras duas eu volto depois. Não tinha por parte do profissional de saúde uma abordagem para um convencimento. Porque a gente sabe que a hora que aquele pai, mãe responsável sai do posto com a criança, para fazer ele voltar, é difícil. Então, a gente tem que aproveitar aquela visita para atualizar a carteirinha dela, da criança. E a gente sentiu que os profissionais de saúde, eles mesmos se relataram mal capacitados para ter esse tipo de abordagem com os pais irresponsáveis. E, por fim, as barreiras de motivação. Tem algumas vacinas que são as multidose. A gente agora, quem tomou a vacina da Covid, percebeu, né, que não é uma ampola inteira por pessoa, então são doses. Então tinha questão de risco de desperdício. Então, muitas vezes, no final do dia, algumas vacinas não eram aplicadas, porque o profissional de saúde tinha medo da vacina de ser desperdiçada, ter que ser jogada fora e o profissional, ser responsabilizado por aquilo. Então, o profissional de saúde, em alguns momentos, ele não estava motivado o suficiente para aplicar uma vacina multidose, tá? Também falta incentivo para insistir com os pais, que eles aplicam todas as vacinas, e isso reflete numa falta de programa de incentivo específico para a completude de carteira de vacinação. A gente conversou com o pessoal de saúde e, assim, às vezes a gente tem essa impressão, serviço público não é bom. Pelo contrário, assim, 99,9% das pessoas com quem a gente conversou, seja nas secretarias, na parte executiva, seja na ponta, seja o médico de família, seja o agente comunitário de saúde, assim, esse pessoal é heróico, porque o tamanho do problema é gigante, a quantidade de recursos que eles têm é pequena e eles trabalham com muita boa vontade, 99,9% das vezes. Porém, falta um tipo de programa de incentivo específico nesse sentido. E eles mesmos relataram isso. Poxa, devia ter um programa de incentivo para a gente. Assim como não tem uma consequência, né? Se você errar o registro, vai ficar por isso mesmo, não vão nem perceber que o registro está errado. E dadas essas barreiras, eu sei que eu estou avançando aqui um pouquinho no tempo, já vou encerrar a apresentação, mas dadas todas essas barreiras que a gente identificou, a gente fez algumas propostas de intervenções. A gente não conseguiu executar, porque, como eu falei, esse projeto ele foi rodado durante o ano de 2021, quando começou a campanha de vacinação do Covid. Então, em determinado momento, os municípios tiveram que priorizar a vacinação de Covid, de maneira que eles não poderiam rodar experimentos que a gente estava propondo. Mesmo assim, a gente propôs, e eu queria mostrar para vocês aqui como curiosidade, nada disso foi testado, mas muito disso vem da literatura, já tem outros cases de sucesso, então a gente também não está criando do nada, e eu vou contar um pouquinho por que a gente propôs essas intervenções, qual o princípio comportamental que a gente está querendo abordar nessa questão. Uma questão são pulseirinhas, e isso já foi feito em alguns lugares, que toda vez que a criança é vacinada, ela ganha uma pulseirinha de silicone colorida. A gente acha que isso pode ser uma maneira de incentivar, acaba se tornando um item colecionável. Na verdade, para a criança de 0 a 3 anos, o interesse não vai ser dela, vai ser o interesse do pai ou da mãe responsável, mas passa a ser uma questão de sinalização social. Você está sinalizando uma virtude. Olha, meu filho está vacinado, eu sou um pai, uma mãe responsável, eu levo meu filho para se vacinar. Então, isso é uma sinalização de virtude que já deu resultado em outros contextos. Outra coisa a gente bolou ímãs de geladeira, que de preferência o próprio pai, mãe ou responsável preencheria. Então, era um ímã de geladeira em branco para a pessoa, e o técnico de enfermagem, a pessoa ali da unidade de saúde, orientava o pai, a mãe, a escrever, olha, a vacina do Lucas é no dia tal horário, e colocar na geladeira. Por quê? Porque muitas vezes tem essa questão do esquecimento. Falta essa saliência, a carteirinha vai para o fundo da gaveta. E aí o pai, a mãe, o responsável esquecem quando que é a próxima vacinação. Então, colocando um ímã na geladeira, que é uma coisa que a gente está sempre vendo, a gente vai na geladeira 30, 50 vezes por dia,
a gente vai ver esse item, esse ímã, e a gente vai lembrar. Então, a gente tem a questão da saliência. Quando o pai, a mãe é responsável, ela preenche, a gente ativa o que a gente chama de intenção de implementação, né? E você cria um compromisso, né? Já que a unidade de saúde te deu esse ímã e fez você preencher, você meio que já está se comprometendo com essa ação, com esse comportamento, com os profissionais de saúde. Outra coisa são os cartazes gráficos, muito no molde do que a gente vê em maços de cigarro hoje em dia, né? A gente pega aquela taxonomia de nudges do Kessenstein de 2014, uma delas são os warnings, né? Então isso aqui é um warning, né? De novo, é uma questão de saliência, e a gente tenta ativar aí o que a gente chama de arrependimento antecipado. Então, como a consequência da não vacinação ela não é imediata, a gente tenta salientar qual é essa consequência, né? A gente tenta antecipar, trazer ela para o presente, evitar a procrastinação. E aí essas são frases que a gente bolou provisoriamente, mas isso era a nossa intenção era fazer uma oficina com os profissionais de saúde para eles participarem dessa frase. Por exemplo, uma coisa que eles pediram para mudar, essa última frase, dizendo é fácil, é rápido e é seu direito, originalmente ela era é fácil, é rápido e é grátis. E os profissionais de saúde, eles insistiram em tirar o grátis e colocar como seu direito, porque quando a pessoa tem a percepção de que é grátis, ela não dá valor. E, no fundo, a vacina ela não é grátis, ela vem do dinheiro do seu imposto. Então, ela, na verdade, é uma contrapartida, né, dos governos, das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, para o imposto que você paga aí nos produtos e serviços que você consome. Então, isso, por exemplo, teve a participação direta deles. Tá? Outra coisa que a gente propôs foi a participação de líderes comunitários ou influenciadores ali. A gente tem muitas comunidades que têm a figura do líder comunitário, do pastor, do presidente de associação Amigos do Bairro. Isso aí traz para a gente, principalmente na questão da desinformação ou da falta de informação, traz o viés da autoridade, né? Não é um cara de uma consultoria ali de São Paulo que está falando o que a pessoa tem que fazer. É ali a pessoa que ele conhece, a pessoa que está ali no dia a dia dela, que participa, é o líder da comunidade dela. Ela está participando e ela tem essa questão do viés da autoridade. E tem a questão da mobilização da comunidade, né? A gente cria de novo uma norma social e a gente cria um comportamento que é esperado não só dos indivíduos, mas da comunidade como um todo. Quando o líder comunitário pede isso, olha, levem suas crianças para se vacinar, você está mobilizando uma comunidade inteira. Então, o indivíduo ele fica desmotivado a se desviar desse comportamento, já que isso é esperado da comunidade toda. E, por fim, o arroz com feijão da intervenção comportamental, que é o lembrete, né? E ele é um arroz com feijão porque ele é bom, né? Porque ele funciona e porque ele é saudável. E o lembrete é muito importante para isso. A gente viu que a barreira do esquecimento acontece muito por vários motivos. E o lembrete, ele é bacana porque ele, no texto do lembrete você pode disparar diversos gatilhos aí comportamentais, como a personalização. Então você trata o pai responsável, a mãe pelo nome, ó, senhora Simone, a vacina da Larissa, né? Então você está tratando pelo nome, não é um robô esquisito mandando um spam. Você tem o efeito do mensageiro, ó, aqui é a Denise da UBS Centro. E muitas vezes o pai responsável sabe quem é a Denise. Ela já foi lá no posto, já encontrou a Denise, sabe quem é a Denise. Então, pô, não é um robô que está me mandando, não é um call center, é a Denise. Eu sei quem é ela. Tem a questão do efeito posse, ó, a dose da Larissa, é a vacina dela. Não é uma vacina qualquer que chegou aqui, é a vacina dela. Eu já separei aqui a vacina que é dela. E tem o compromisso, ó, eu já separei e eu estou esperando, estou aqui das 8 às 17 esperando vocês essa semana. Posso confirmar sua visita? Isso é um compromisso, uma intenção de implementação que você está criando com os pais. Então a gente espera que isso aí aumente aí a propensão dos pais responsáveis levarem a criança para vacinar. E por fim, as intervenções que a gente propôs pelo lado da oferta. E aí teria um problema metodológico um pouco maior, mas que a gente estava muito disposto a encarar, que era criar um tipo de competição entre as unidades. Porque muitas vezes a gente tem essa questão da especificidade do local. Muitas vezes a gente sabe que o contexto é fundamental. Então, talvez uma intervenção funcione muito bem numa UBS, numa unidade central, e pouco numa unidade periférica. Então, a gente queria dar uma certa autonomia para os profissionais de saúde, para eles utilizarem as intervenções que eles achavam, julgassem melhor adequadas, mais adequadas para o contexto onde eles estavam inseridos. Isso aí, de novo, gera uma mobilização da comunidade, aí, do grupo de técnicos e enfermeiros, da equipe da unidade de saúde, isso gera uma mobilização deles. A gente atende essa especificidade do local ou do contexto.
A gente tem uma questão do feedback. Então, os profissionais de saúde eles vão ter um feedback de como a coisa está acontecendo. A gente propôs incentivos, então, as unidades que ganhassem essa competição, que fossem melhor colocadas nessa competição, teriam um reconhecimento público, seja do prefeito, ou do secretário, ou da secretária de saúde. E tem a questão do efeito posse. Como eu falei, quando o profissional de saúde ele se envolve na solução do problema, a chance dele estar engajado em fazer aquilo funcionar é muito maior. Porque, de novo, aqui não é uma solução que veio de fora, que veio de cima para baixo. Aquilo ali foi ele que participou a fazer também, né? Ele está ali envolvido com aquilo. Então, a gente espera que ele esteja mais engajado nesse sentido. Pessoal, eu tenho muito mais para falar, mas, assim, pelo bem do tempo, eu agradeço a oportunidade, espero que vocês tenham gostado e estou à disposição aí para responder as perguntas de vocês. Obrigado. Arthur, eu vou começar perguntando assim, perguntas bem básicas mesmo, de curiosidade minha, sobre o trabalho em si, o projeto. Assim, queria que você me falasse um pouquinho de quem foi o cliente, de onde veio o recurso de vocês, quanto tempo levou toda essa parte de investigação e qual foi o produto final? Assim, foi um relatório, foi uma apresentação? Se você puder compartilhar um pouquinho essa parte. Perfeito. Tentando não citar nomes aí pelo bem da confidencialidade do projeto, né, que a gente sempre tem algumas restrições nesse sentido, o nosso cliente, como consultoria, o nosso cliente foi uma fundação que trabalha com projetos para a infância, tá, em diversas frentes, não só em saúde, mas a gente foi contratado especificamente para esse projeto, né, de vacinação. A gente trabalhou com 3 municípios, tá, durante essa fase. São 3 municípios que já têm uma relação com essa fundação, tá? Então isso facilitava muito o nosso trânsito e a aceitação que o município teria do nosso projeto, das nossas propostas, facilitou muito o nosso acesso aos profissionais desses municípios. E a gente trabalhou nessas intervenções, nessa fase exploratória toda. Eu acredito que toda essa fase tenha ido de dezembro de 2020 até aproximadamente setembro de 2021. Foram aí uns 9 meses dessa fase exploratória. Tá? Claro que não foram 9 meses corridos, porque como teve Covid no meio, muitas vezes o projeto ficava um tempinho parado, então a gente tinha que esperar os municípios poderem voltar a nos atender, né? Então muitas vezes alguma coisa ficava parada um certo período de tempo até o município poder dar o retorno para a gente, ou poder nos encontrar novamente, conversar novamente, mas o que a gente teve foi isso. E o produto final, o entregável, foi um relatório bem grande, tá? Que a gente detalhou bastante esses fluxos, que eu não consegui passar aqui por questão de tempo, mas esses fluxos são bem importantes. A gente tentou prever todas as situações, quando o pai leva e não tem vacina, quando o pai não leva, quando é feita a buscativa e acha a criança, quando é feita a buscativa e não acha a criança. Um problema que a gente teve muito é que os celulares, a questão de cadastro, os celulares dos pais responsáveis muitas vezes estão desatualizados, então é um serviço heróico do agente comunitário de saúde ou do médico de família para ir atrás desse pai, desse responsável, para ir atrás da vacinação. Então a gente fez um relatório bem detalhado desses fluxos, de todas as barreiras comportamentais que a gente encontrou, de onde vinham essas barreiras e as nossas propostas de intervenções e por que a gente estava propondo aquelas intervenções, né? Eu tenho uma esperança de que um dia a gente possa retomar esse projeto e testar essas intervenções, principalmente porque a causa é muito nobre, mas até aqui o nosso entregável foi esse. Legal. A Caroline, ela levantou a mão. Você quer fazer a pergunta, Caroline? Pode só abrir o microfone. Fique à vontade. Posso? Claro. Primeiro, eu adorei a metodologia, né? Ela traz um olhar muito sistêmico para o que se está estudando. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria contextualizar um pouco ela. Eu e um outro colega, nós estudamos a hesitação vacinal em relação ao Covid. Estudamos a correlação com um viés chamado viés de evitação de informação, né? Que é quando a pessoa deixa de acessar uma informação que está disponível ou ela adia, né, esse acesso. E a gente fez esse estudo inspirado, na verdade, porque são estudos diferentes, num artigo que avaliava vieses comportamentais em pais de crianças na vacinação de HPV.
E aí eles mostraram que um dos vieses que ocorria era o viés de evitação de informação, e por isso a gente usou na pesquisa, a gente avaliou por meio de questionários validados de hesitação e também de viés de evitação de informação. Concluímos que havia esse viés, sim, em relação à hesitação vacinal, em relação com a Covid, e que também tinha relações com crenças religiosas e também com posicionamento político. E aí você trouxe no seu modelo a questão da falta de informação como uma questão de capacidade e do esquecimento como motivação. E aí eu fiquei pensando assim, o quanto dessa falta de informação também não é só capacidade, mas também um tanto de motivação que a pessoa, por questões próprias, seja por temor de mudar a sua crença e tudo mais, evita, né? Então, é o viés de evitação de informação. Mas a minha pergunta é o seguinte, a gente pensou, depois que já avaliou isso, que uma das soluções seria pensar em uma comunicação diversificada, que uma forma única de passar as informações sobre a vacinação, no caso da Covid, talvez fosse ser captada de forma diferente por determinados grupos, e determinados grupos tivessem até o potencial de evitar essas informações. E aí eu queria saber de vocês se o estudo de vocês chegou a olhar algum desse aspecto em relação à comunicação, à informação, enfim, que você falou que tinha muito mais coisa para falar e que o tempo era curto, eu fiquei curiosa. Bom, em relação a essa questão da hesitação, eu acho, e aí é um chute, tá? É um palpite meu, eu acho que em relação à Covid foi muito maior porque era uma novidade, né? Tem muito mais incerteza envolvida, tanto em relação à doença quanto em relação às vacinas, né? Então, acho que talvez no Covid isso fique mais acentuado, tá? A gente não encontrou nenhuma grande questão em relação a questões religiosas e nem políticas, tá? Isso a gente não ouviu dos pais, dos técnicos de enfermagem, nada disso. No entanto, a gente ouviu, por exemplo, questão de fake news, isso a gente ouviu, e de falta de informação. Em relação à falta de informação, claro que ela tem muitas frentes, né? Quando a gente pensar na tomada de decisão de uma maneira geral, tem duas, dentre muitas classificações que a gente pode fazer numa tomada de decisão, tem uma que eu gosto muito e se fala pouco, é que se a tomada de decisão, se essa é uma decisão que a gente chama de intelectiva ou uma decisão de julgamento. O que é uma decisão intelectiva? A decisão intelectiva é quando a gente tem uma resposta, uma alternativa demonstravelmente correta. Tá? Então, você está tomando uma decisão que se sabe que tem uma resposta, você está resolvendo um quebra-cabeça, uma equação, você sabe que tem ali uma resposta correta para aquilo. E quando é uma decisão de julgamento, é uma questão de escolha, de preferências, de trade-offs, aí é outro bicho. Eu, particularmente, eu julgo a decisão de vacinação como uma decisão intelectiva, tá? Porque eu acho que existe uma resposta demonstravelmente correta. Vacinar é a coisa correta a fazer. Então, na parte de informação, a gente tem a parte de informação que tenta passar isso, né, para os pais, olha, vacinar é a coisa certa a se fazer. Aí, a parte de hesitação ou de rejeição dessa informação, eu acho que tem a ver muito mais com o mensageiro do que com a mensagem. Tem um livro muito legal, inclusive um dos poucos livros aí que saíram em português, chamado Mensageiros, que os pesquisadores, eles têm justamente essa abordagem de que muitas vezes o mensageiro importa muito mais que a mensagem. E eles classificam o mensageiro entre hard messenger, que é o mensageiro que passa a mensagem por status, e o mensageiro que é o soft messenger, que é mais a questão da empatia e tal. Nesse sentido, a nossa proposta foi trabalhar com os líderes comunitários nesse sentido. Eles são soft messengers, né? São gente como a gente. Então, não é um médico, não é um ministro, não é um consultor dando essa informação para a gente, que aí eu posso questionar, não sei com quem que ele está comprado, não sei qual é a religião dele, não sei qual é o lado político dele, então eu vou desconfiar. Então, a gente quis trazer essa mensagem por um canal mais suave, né? O canal do líder comunitário. E eu queria abrir um parêntese aqui também, Caroline, até para parafrasear a Flávia, ela tem uma frase que é muito boa, que informação não é ação, né? Então, a gente precisa fornecer não só a informação para a pessoa, mas também fazer o call to action, né? Dar o gatilho ali, dizer para ela o que ela tem que fazer, né? Relembrar, ressaltar para ela o que ela tem que fazer. Então, uma maneira de repente,
tentar superar a hesitação à informação é trabalhar mais na ação do que na informação. Não sei se eu respondi sua pergunta. Se eu não respondi, fique à vontade aí para me Sim, cutucar. respondeu. Eu gostei dessa coisa que você falou da decisão intelectiva ou de julgamento. Como eu acho que a questão da vacinação se tornou muito politizada, e até por conta dos grupos anti-vacina, eu acho que tem aí também uma pitada de decisão de julgamento, assim, pelo que você contou um pouco do que são esses dois. Bom, agora a gente agora pretende realizar a pesquisa com pais, né? Justamente porque a cobertura vacinal infantil da vacina da Covid está muito baixa. Então, procurar entender aí se o viés de evitação de informação também está presente, eu acredito que sim. Uma coisa importante, Caroline, a gente pode tentar aí olhar retrospectivamente, voltar no tempo e tentar identificar ali quando foi ou a partir de que momento essa questão da polarização aí pelo lado político, por exemplo, isso começou a ficar mais acentuado. Travou, pessoal, para vocês também? O Arthur? Sim, travou para mim também, Flávio. Travou, achei que fosse eu aqui. Eu também, a minha conexão está ruim. Mandar mensagem aqui, deve ter caído. Caroline, a gente fez um trabalho, enfim, com a empresa em Pernambuco, e uma das barreiras que a gente achou foi exatamente, a gente chama de efeito avestruz, essa evitação de informação, porque você enfia o pescoço na terra, né, e esconde e finge que nada está acontecendo. É interessante, presente em várias das nossas decisões e ações. Depois que eu comecei a estudar esse viés, porque esse viés não é tão difundido, nem tão estudado quanto outros. Depois eu vi o quanto que evitava informações, assim, por diversos motivos, por questão de expectativa, né, para não romper uma expectativa, enfim, existem várias razões para isso, né? Existe, é ligado à procrastinação, é ligado ao status quo, né, que dói, né, fazer mudança, dói a gente tomar uma decisão e não é fácil, não é o automático, requer um pouco mais de esforço. Então, é bastante interessante mesmo. Em relação à hesitação vacinal, e aí que eu trouxe essa questão dos grupos e da polarização política, da questão religiosa, é que por ser talvez não se vacinar seja uma decisão compartilhada entre um grupo, tem um custo social grande de você tomar essa decisão, ou de você mudar a sua crença, e depois eu mudei minha crença e gerar aquela angústia, porque, bom, eu sei que eu deveria vacinar, mas vacinar teria um custo social, digamos assim, né? E aí fico pensando, talvez, naquelas pessoas que vacinam escondido, sabe? Uma coisa assim. Dos ministros que vacinam escondido. Exatamente. Enquanto o Arthur não consegue reconectar, aproveitando que o Mulan, que participou da pesquisa, tá no call, se puder pular nessa conversa, Mulan, uma coisa que era a pergunta que eu estava para fazer, e até pegando um pouco desse debate que tem, o debate do ano agora, que é a questão da ação sobre o indivíduo e da ação sistêmica. E aí é um questionamento que eu peguei vendo a análise que foi feita com foco em demanda, com foco em oferta, mas fundamentalmente pensando no por que a pessoa não, ou o pai, no caso, não consegue sair do posto de saúde com o filho vacinado. E eu entendo que todos esses elementos que estão no diagnóstico ajudam a compor. A minha dúvida é
esses elementos, por um certo lado, eles já existiam ou sempre estiveram, de alguma forma, latentes ou presentes. Quer dizer, o que por hipótese, explorando mesmo a questão, fez com que, nesses últimos, talvez, 5, 10 anos, tenha caído a cobertura vacinal tão fortemente. Quer dizer, até pouco tempo atrás, não tanto tempo atrás, esses elementos não eram suficientes para fazer com que a cobertura tivesse caído tanto. Então, ver se eu consigo responder tão bem quanto o Arthur está respondendo. Mas o Brasil, por muito tempo, não sei se vocês sabem, mas o Brasil erradicou a poliomielite, o último caso foi em 1989. E as várias campanhas que vieram desde a época do Zé Gotinha, desde a época do regime militar, elas foram criando existe um acúmulo de sentimento de obrigatoriedade, de norma social entre as famílias, que manteve um alto nível de cobertura vacinal. O Brasil era considerado modelo mundial, até começar a decair a partir de 2016. Tem algumas... Engraçado que, concomitante com o projeto, estava vendo um inquérito nacional de cobertura vacinal. O nome, inclusive, era horrível, né? Inquérito nacional, porque existia a hipótese de que, na verdade, a cobertura não tinha caído, não, que o que tinha o efeito, o resultado estava vindo por conta da subnotificação, ou que antes era sobrenotificado, que é a maneira como eles avaliavam e chegavam no índice. E, a partir de 2016, começaram a usar um sistema que foi muito falho. Acho que foi, eu não sei quem comentou, acho que foi a Juliana que comentou aqui no chat, que a falta da informação confiável é um problema muito complicado. Mas também a gente viu, ao longo desses anos, uma queda forte das campanhas, né? Da propaganda das campanhas e tudo mais. E a gente acredita que isso é a razão principal do efeito. Então, pode ter uma razão de notificação, mas principalmente, na nossa opinião, e tendo conversado com as equipes da saúde de família, a gente acha que a redução do investimento nas campanhas de conscientização é o principal culpado dessa queda aí de vacinação, das carteirinhas, da completude, a gente chama de grau de completude das carteirinhas das crianças de 0 a 3. Estava mudo aqui. Obrigado, Mulan. Arthur, você quer completar Pessoal, Peço desculpas aí, deu uma piscada na luz aqui e onde eu fico, a internet demora uns 10 minutos para voltar quando acontece isso. Então, eu estou no 4G e o 4G aqui é bem ruim, mas vamos tentar. Guilherme, você quer repetir a pergunta? O Guilherme não ficou satisfeito com a minha resposta, Arthur. É o seguinte, ele estava perguntando, sempre por que houve essa queda, qual foi a razão principal para a queda de cobertura que a gente está enfrentando nos últimos anos no Brasil. Perfeito. Não ouvi sua resposta, tá, Mulan? E essa pergunta vai até em linha com o que eu ia completar para a Caroline. A gente pode até olhar retrospectivamente para ver quando começou essa polarização, essa questão política, mas a queda na vacinação já é antiga, e a gente está falando de 2015 para cá, talvez, tá? Sobre as razões, a gente pode especular. Eu acredito que existem dois motivos principais. Primeiro, quando a gente conversando com o pessoal, tanto com o pessoal de saúde quanto com os pais responsáveis, a gente percebe que quando uma doença ela para de aparecer, ela fica menos saliente, as pessoas acham que ela não existe mais. Então, acaba tendo um relaxamento aí por parte dos pais responsáveis em relação à vacinação para essa doença, como, por exemplo, o sarampo e a polio. Foram casos de doenças que ninguém mais via, que não tinha mais, então o pai para de vacinar, não precisa mais, não existe isso, não conheço ninguém que pegou isso, então não vou levar para vacinar. E tem um problema que a gente encontrou, que aí é bem estrutural, que é a questão dos dados.
né? Todo esse trânsito de dados, de notificações, de aplicações de vacinas, isso tem um problema grande, primeiro, na hora de alimentar as bases de dados, e o problema na alimentação de base de dados, ela tem uma contrapartida terrível. Por exemplo, um município que vacina 30 mil crianças e notifica que vacinou 10 mil, no próximo exercício, quando ela vai pedir do Ministério da Saúde mais 30 mil vacinas, o Ministério vai falar, não, senhor, você deu 10 mil vacinas, por que eu vou te mandar 30 mil? E aí o Ministério da Saúde manda 10 mil para ela e falta vacina no município. Então, acho que cria-se um círculo vicioso nesse sentido, que eu acho que são aí os dois principais fatores que têm jogado essa cobertura para baixo. Legal. Não, só para... enfim, eu tinha feito a pergunta enquadrando naquela discussão um pouco do lado do debate do Lowenstein lá, da ação sobre o indivíduo e da ação sobre o sistema, né? Porque, malemar, essas questões individuais, elas sempre tiveram, de certa forma, mais ou menos presentes, mas ainda assim quer dizer, ainda havia, até não tanto tempo atrás, uma cobertura satisfatória. Perfeito. Esse teu comentário do iFrame e S-Frame é bem emblemático nesse caso, porque a gente tem sim as barreiras do lado da demanda do indivíduo, existem as barreiras individuais, onde cabem as intervenções individuais, mas sem dúvida tem a parte estrutural, né? Essa questão dos dados e da falta de vacina, de horário de funcionamento. Eu arrisco dizer, acho que cabe uma investigação um pouco mais aprofundada, se essas barreiras de oportunidade que a gente levanta no Combi System da vida, se elas não são o que o Lowenstein e o Shatter chamam de S-frame, que são problemas mais de estrutura, que o próprio técnico de enfermagem ou profissional de saúde que está lá na ponta não tem gerência. Se ele quiser trabalhar de sábado, domingo, ele não pode. Se ele quiser trabalhar até mais tarde, ele não pode. Se ele quiser tirar a vacina do bolso, ele não pode. Então, tem alguns problemas supracomportamentais aí, que é o que o Shatter e o Lowenstein chamam de S-frame, que com certeza se aplicam nesse caso. Legal. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? A gente pode seguir. Se não, eu queria agradecer ao nosso convidado, que quase sempre é host, pela palestra. Acho que é muito legal e acho que é uma coisa que a gente já fez algumas vezes ano passado e gostaria de fazer mais daqui para frente, que são exatamente esses que a gente chama esses showcases de projetos, de intervenções, de aplicações. Então, inclusive, quem tiver algum caso interessante que vale a compartilhar, preservando as confidencialidades, as especificidades de projeto, a gente está sempre interessado, porque é legal, porque a discussão é sempre super rica. Então, agradeço ao Arthur, que está quase caindo de novo na internet dele, ou 4G, e agradeço a todos aí pela presença. E esse mês, a gente, em julho, o próximo meetup será em julho, a gente não vai fazer essa jogada da festa junina em julho, nesse próximo mês. Vamos ter um tema legal que muito em breve, semana que vem, a gente já anuncia para todos, mas vai dentro dessa discussão de temas práticos, temas aplicados, a gente vai ter também um convidado bem legal. Maravilha, obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade aí de eu poder falar agora dessa vez desse lado de cá, e espero vocês no próximo encontro. Obrigado, Mulan, por ter vindo, obrigado por ter disponibilizado também o projeto. Muito bom, obrigada, Arthur, foi ótimo, incrível o projeto, muito legal. Parabéns, eu acho que, eu complementar, eu quero reforçar a importância dessa fase exploratória.
A gente até conversou para selecionar o tema e eu compartilho com vocês que o Arthur falou, não vou falar porque eu só fiz a parte exploratória. Eu falei, nada disso, a parte exploratória é o mais importante. Então, por favor, compartilhe. Então, foi super legal e assim, muito prático, deu para a gente ver muito bem a importância, que realmente não tem como a gente pensar em solução sem entender muito bem o problema, como você falou. Então, parabéns, Arthur. Realmente um projeto muito rico e muito aprofundado. Finalmente minha internet voltou, então agora estou mais confortável aqui com a minha conexão. Peço desculpas aí mais uma vez, mas obrigado a todos aí pela presença, pelas perguntas, e é isso. Estou à disposição para maiores dúvidas, esclarecimentos, viu, Caroline? Você que está fazendo um trabalho parecido, que eu puder ajudar. Opa, essa ajuda de luxo aí eu quero. A gente está conectado lá no LinkedIn, você me procura, a gente troca figurinhas aí. Perfeito. Legal, gente. Brigadão, viu? Boa noite. Obrigada, adorei. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite a todos. Tchau, tchau.